Afinal, quem somos? De Pedro Granja, capítulo 14, sexta parte, as opiniões dos sábios. Itália. A Itália apresenta à frente do movimento espírita os distintos professores Enrico Morselli, Pio Foà, Rocco Santolíquido, Dalpozo, Vincenzo Caltagirone, Nicéforo Filaletti, Rossi Pagnoni, P. Palazzi, Rosy de Giustiniani, Giovanni Schiaparelli, Angelo Broferio, Giuseppe Gerosa, G.B. Ermacora, Giorgio Finzi, Francesco Porro, Giuseppe Lapone, Maroni, Tamburini, Limoncelli, Bianchi, Assensi, Gigli Visioli, Filippo Bottasi, Diamicis Massucci, Ernesto Gioffi, Ercole Sciaia, Visani Scosi, Luigi Luciani, Ernesto Bosano e o célebre antropólogo Cesare Lombroso, que foi durante muitos anos o mais severo adversário do Espiritismo. Cesare Lombroso, tendo em 1891 assistido em Nápoles a uma série de experiências com o médium Eusápia Palladino, na presença dos professores Tamburini, Limoncelli, Bianchi, Asseni, Gigli, Visioli e Gioffi, penitenciou-se voluntariamente do seu erro, escrevendo ao professor Ernesto Gioffi que lhe havia enviado uma relação das observações experimentais feitas nessas sessões, a seguinte carta, que foi publicada na Tribuna Giudiziaria de 5 de julho de 1891. Ilustríssimo senhor professor, a relação em duplicata que me enviou está absolutamente exata. Acrescente também que, quando se achou voltado o vaso com a farinha, o médium tinha anunciado que atiraria a farinha à cara dos assistentes. E tal deveria ter sido a sua intenção, que só realizou em parte, o que para mim é uma prova de perfeita boa-fé da paciente e do seu estado de semi-inconsciência. Sinto-me envergonhado e condoído por ter atacado com tanta pertinácia a possibilidade dos fatos chamados espíritas. E digo aos fatos porque sou ainda contrário à teoria. Porém, os fatos existem e jacto-me de ser escravo deles. Cumprimente em meu nome o professor Sciaia e trate de fazer-me medir com Albini o campo visual e o fundo ocular do médium, pois penso em ocupar-me disso. Seu afetuosíssimo Cesare Lombroso. Em virtude dessa pública declaração de Lombroso, foi nomeada uma comissão para averiguar as causas de tais manifestações espíritas. Eis, resumidamente, o seu relatório. Relatório da Comissão dos Professores que se reuniram em Milão em 1892 para o estudo dos fenômenos psíquicos. Tomando em consideração o testemunho do professor Cesare Lombroso sobre os fenômenos mediúnicos que se produzem por intermédio da senhora Eusápia Palladino, os abaixo assinados reuniram-se em Milão para fazer com ela uma série de estudos tendentes a verificar esses fenômenos, submetendo-a a experiências e a observações tão rigorosas quanto possíveis. Houve, ao todo, 17 sessões que se realizaram na residência do professor Finzi, Rua do Monte da Piedade, das 9 horas à meia-noite. São as seguintes as observações do relatório. 1.
Fenômenos observados à luz. Movimentos de objetos à distância sem contato. A. Movimento espontâneo de objetos. B. Movimentos de mesa sem contato. C. Movimento da alavanca de uma balança. Pancadas e reprodução de sons na mesa. Segundo, fenômenos observados na obscuridade. A. Pancadas na mesa sensivelmente mais fortes que as que ouviam em plena luz e ruídos semelhantes ao de um murro ou de uma palmada embaixo ou em cima da mesa. B. Choques e pancadas nas cadeiras dos vizinhos do médium, por vezes bastante fortes para fazerem voltar a cadeira com a pessoa. Algumas vezes, quando a pessoa se levantava, a cadeira era retirada. C. Transporte para acima da mesa de objetos diversos, tais como cadeiras, vestuários e outros distanciados de vários metros e pesando vários quilos. D. Transporte no ar de objetos diversos, de instrumentos de música, por exemplo, percussões e sons produzidos por esses objetos. E. Levitação do médium para acima da mesa com a cadeira em que se achava sentado. F. Aparição de pontos fosforescentes de pouca duração e de claridade, notadamente de discos luminosos, que muitas vezes se desdobraram, porém de curta durabilidade. G. Ruído de duas mãos que se batiam no ar uma na outra. Palmas. H. Sopros sensíveis, como uma ligeira aragem limitada a um pequeno espaço. I. Toques produzidos por mão misteriosa, ora nas partes vestidas do nosso corpo, ora nas partes descobertas, rostos e mãos. E, neste último caso, experimentava-se exatamente a sensação de contato e de calor que produz a mão humana. Por vezes, percebem-se realmente esses toques, que produzem um ruído correspondente. J. Visão de uma ou duas mãos projetadas sobre um papel fosforescente ou em janela francamente iluminada. K. Diversos trabalhos efetuados por essas mãos. Nós, feitos e desfeitos, traços de papis, conforme toda a aparência, deixados sobre uma folha de papel ou em outro lugar. Impressões dessas mãos sobre uma folha enegrecida. L. Contato das mãos com uma figura misteriosa, que não é certamente a do médium. A comissão refutava outras manifestações observadas na escuridão por considerá-las insuficientes, posto que na realidade prováveis expunha somente casos sobre os quais não podia ter nenhuma dúvida, seja por causa da certeza do exame feito, seja pela impossibilidade manifesta de terem eles sido obra do médium. A. Transportes de diferentes objetos enquanto as mãos e os pés do médium estavam amarrados ao dos seus vizinhos. B. Impressão de dedos obtidos sobre um papel esfumaçado. C. Aparição de mãos sobre um fundo ligeiramente iluminado. D. Levitação do médium sobre a mesa. E. Contactos. F. Contactos com uma figura humana. G. Experiências de Zollner sobre a penetração de um sólido através de outro sólido. Passagem da matéria através da matéria. Terceiro, os fenômenos precedentes observados na escuridão são obtidos, enfim, à luz e com o médium à vista. Restava-nos, afirmam os membros da comissão, para chegarmos a uma inteira convicção, experimentar obter os fenômenos em plena claridade.
Enfim, o aposento estava iluminado por uma lanterna de vidros encarnados, colocada sobre uma mesa. Imediatamente, todos os fenômenos precedentes observados começaram a se reproduzir. 4. Conclusão. Primeiro, que nas circunstâncias dadas, nenhum dos fenômenos obtido à luz mais ou menos intensa se poderia produzir com o auxílio de um artifício qualquer. Segundo, que a mesma opinião pode ser mantida em grande parte para os fenômenos da escuridão completa. A. Alexander Aksakov, lente da Academia de Leipzig e diretor do jornal Physics Student e conselheiro particular de SM, o imperador da Rússia. Giovanni Schiaparelli, diretor do Observatório Astronômico de Milão. Karl Duprel, doutor em filosofia de Munique. Ângelo Broferdio, professor de filosofia. Giuseppe Gerosa, professor de física da Escola Real Superior de Agricultura de Portici. J.B. Emacora, professor de física. Giorgio Finzi, professor de física. Professor Ercole Sciaia. Charles Richet, professor da Faculdade de Medicina de Paris, diretor da revista científica. Cesare Lombroso, professor da Faculdade de Medicina de Turim. E em junho de 1907, 15 anos depois, na revista italiana Arena, Lombroso expõe o resultado de novas experiências com os médiuns Eusépia Palladino, Elisabeth Desperanci e Politi. Fenômenos de levitação, pancadas sem causa aparente e de ação inteligente. Transportes sem o contato de objetos, flores, etc. Levitação, vozes diretas, materializações, etc., etc. E acrescenta. O leitor vai interpelar-me com ar de compaixão e perguntar-me: não se deixou simplesmente ludibriar por farsantes vulgares? O fato indiscutível é que, com Eusépia, tornaram-se medidas de precaução absolutamente rigorosas contra a possibilidade de qualquer fraude, porque se lhe ligavam as mãos e os pés, ficando uns e outros cercados por um fio elétrico, que ao menor movimento punha em ação uma campainha. O médium Politi, na Sociedade de Psicologia de Milão, foi metido nu em um saco. E Madame Desperance ficou imobilizada numa rede com um peixe, e não obstante os fenômenos se produziram. Depois de tudo isso, assisti ainda às sessões em que Eusépia Palladino, em transe, dava respostas exatas e muito sensatas em línguas que ela não conhecia, como, por exemplo, o inglês. Juntando a estes fatos pessoais tudo o que soube das experiências do professor William Crookes com os médiuns Florence Cook e Daniel Dahomey, das do médium alemão que fazia às escuras as mais curiosas pinturas, adquiri a convicção de que os fenômenos espíritas se explicam, pela maior parte, por forças inerentes ao médium e também, por outro lado, pela intervenção de seres supraterrenos, que dispõem de força de que as propriedades do rádio podem dar uma ideia por analogia. Um dia, depois do transporte de um objeto muito pesado, sem contacto, Eusépia, em estado de transe, disse-me: por que estás a perder o tempo com bagatelas? Sou capaz de fazer que veja tua mãe, mas é necessário que penses nisso com veemência. Impulsionado por essa promessa, no fim de meia hora de sessão, tomou-me o desejo intenso de vê-la, e a mesa, levantando-se com seus movimentos habituais e sucessivos, parecia dar a sua anuência ao meu pensamento íntimo. De repente, em meia obscuridade, a luz vermelha
vi sair dentre as cortinas uma forma um tanto curvada, como era a minha mãe, coberta com um véu. Deu a volta da mesa para chegar até mim, murmurando palavras que muitos ouviram, mas que a minha meia surdez não me permitiu escutar. Como sob a influência de uma viva emoção, eu lhe suplicava que as repetisse. Ela me disse: César, filho meu, o que me confesso não era costume seu, visto que, sendo de Veneza, dizia meu filho. Depois, afastando o véu, deu-me um longo beijo. Eis como, 3 lustros após a sua adesão aos fenômenos supranormais, o sábio Lombroso volta a apoiar a doutrina que não só explica cabalmente todas as aparições normais de vivos e mortos, mas até esses fenômenos extraordinários de que abundam na história tantos exemplos. Destaquemos agora o trecho do prefácio da importante obra que ele escreveu sobre o Espiritismo. Quando Cio accade, quando indovina il futuro, quando senza studi letterati scrive in un romanzo, quando abbozza una scultura senza l'intervento di uno scultore, quando fa comunicazioni ignorate da tutti, quando scrive con caratteri e con stili dei defunti, completamente ignoti a tutti, Cio accade perche alla potenza medianica, se ne associa un'altra terra, sin pure transitoriamente, aquele facoltà che mancano ai vivi di leggere il futuro, di improvvisare artista, etc. O Dr. Enrico Morselli, professor da Universidade de Gênova, especialista de enfermidades nervosas e mentais, que fora céptico e obstinado materialista, após longos estudos atinentes ao espiritismo, escreveu um livro intitulado Psicologia e Espiritismo, relatando os fenômenos por ele observados com o médium Eusápia Paladino. Sustenta resolutamente a realidade dos mesmos, dizendo: ao più porto com che mi piccolo correndo di convinzione metafisico guadagnato com experiência. Publicou lá Psicanálise, Psicologia e Espiritismo, Hipótese Espírita e Teoria Científica. O Dr. Giovanni Schiaparelli, diretor do Observatório Astronômico de Milão, reputado sábio italiano, foi um dos membros da comissão que estudou os fenômenos espíritas produzidos pela mediunidade de Eusápia Paladino e não vacilou em assinar a resenha feita pela Italia del Popolo, número extraordinário de novembro de 1892. O Dr. Francesco Porro, professor da Universidade de Gênova e diretor do Observatório de Buenos Aires, Pierre Curie, descobridor do rádio, Amicis e Filippo Bottasi, professores da Universidade de Nápoles, anos depois, figuram entre os observadores dos fenômenos mediúnicos de Eusápia Paladino, produzidos em outra reunião e local, fenômenos esses cuja legitimidade garantiram. Lembremos agora o Dr. Giuseppe Lapone, professor de antropologia, escritor, clínico de nomeada e médico de 2 papas, Leão XIII e Pio X. Num de seus livros, o professor se refere, entre inúmeros e variados casos, a um depoimento prestado pelo fidalgo Domingos Denza, cavalheiro do Santo Sepulcro, de costumes integérrime, diz ele. O depoimento seguiu-se a uma devassa procedida pelo cardeal
Carpenha, por ordem de Inocêncio X. Diz Domingos Denza que sonhou com uma senhora de branco e, acordando certa vez, achou-se em presença da mesma senhora que lhe afirmou ter sido, em vida, a marquesa Laura Popolini Astelli e que vinha pedir missas ao marido. Deixou impressa na coberta da cama a sua mão, de tal forma que apareciam com nitidez os dedos e os ressaltos com os contornos dela, em fosco queimado. Era notável a torcedura do dedo mínimo conforme defeito contraído pela marquesa. O fato foi observado e verificado por muitos, inclusive a rainha da Suécia e o pontífice. Depois de outros relatos, chama a atenção para vários fatos espíritas maravilhosos que tiveram por testemunhos Monsenhor Betardi Pasquale, bispo de Ruvo, do arcebispo Júlio Vaccaro, de Bari, do arcediago Valarelli, de Terlizzi, do Cave Carmerino, questor de Melusi, delegado, do Dr. Cotunho, do pastor Carrete e de um redator de muitas outras passagens. Lendo, diz ainda, a descrição sumária de todas as maravilhas espiríticas, pode alguém acreditar ter sob os olhos o capítulo de algum romance fantástico, ou pelo menos de alguma novela mais ou menos engenhosamente arquitetada. Mas os fatos singulares por mim brevemente resumidos das obras e dos cuidadosos relatos dos que se ocuparam por esses assuntos são de uma realidade que nos é atestada por um número de quase infinito de testemunhas. O Dr. Ernesto Bozano nasceu em Gênova, no dia 9 de janeiro de 1862 e faleceu no dia 24 de junho de 1943. Professor da Universidade de Turim, filósofo, potente cerebração pelo seu espírito de ordem, de método, de lógica, céptico, materialista, positivista, entregou-se aos estudos espíritas e não mais os largou, a eles se dedicando desde os primeiros anos da mocidade até o final de sua gloriosa existência. Sendo o caráter de seus estudos orientados por um espírito essencialmente científico e de grande capacidade analítica e perquiridora, o erudito professor afirma ser essa a base em que erguera todos os estudos compreendidos, contrapondo-se desse modo aos que julgam os fenômenos limitados num ciclo místico e religioso, dizia ele então na metapsíquica humana. Devo começar por aquela objeção que se reveste de grande eficácia aos olhos dos homens de ciência e dos profanos, para diminuir o valor dos argumentos em que se firmam os defensores da hipótese espírita, ainda quando dentro dos rigorosos princípios da lógica e combatidos por teorias gratuitas e fantasistas. Essa objeção consiste em afirmar que os espíritas não passam de uma aglomeração de místicos que pretende fundar uma religião baseada nos fenômenos metapsíquicos, não podendo, portanto, seus argumentos prevalecerem no meio científico. Penso ser de não pequena utilidade destruir essa deplorável prevenção, filha de uma observação estranhável, parcial e superficial do movimento espírita, encarado em seu conjunto. Se é verdade que o espiritismo seja tomado num sentido religioso por uma multidão, aliás muito respeitável, de alma simples, não quer dizer isso que ele seja religioso, mas tão somente que as conclusões rigorosamente experimentais e, portanto, científicas, a que conduzem as investigações medianímicas, têm a virtude de reconfortar um grande número de almas atormentadas pela dúvida. Mas os opositores devem ter em mente que, culminando sobre essa multidão em que prevalece o sentimento,
existe uma corte numerosa de experimentadores exercitados nos métodos científicos. Também homens de ciência, em que prevalece a fria razão, e que estes examinaram os fatos com o fim exclusivo de, pela verdade, procurar a verdade. Se acabaram por aderir à teoria espírita, não quer isso dizer que se tenham tornado místicos, senão que se convenceram experimentalmente de que essa teoria era a única capaz de explicar o conjunto da fenomenologia examinada. Pela 100ª vez repito, pois que a teoria espírita é uma teoria científica, e aqueles que a contestam dão apenas mostra de não haverem ainda formado uma ideia clara sobre o problema que pretendem discutir. Numa outra obra que publicou e que depois foi traduzida para o francês, em resposta aos professores Charles Richet e René Sudré, sobre determinado ponto metapsíquico que Bozano combatia, afirmava: estudei pessoalmente esta questão em longa monografia que, como todas a que precederam, não constitui um trabalho de pesquisas apressadas, concluídas em poucos meses, mas é o resultado de leituras consideráveis, prolongadas durante 36 anos. Em defesa dos casos de identificação dos espíritos, rejeitando a hipótese de animismo, publica então uma das suas melhores obras e nela dá conta de um acervo imponente de 1.200 classificações de fatos. É por isso, na minha qualidade de defensor da teoria espírita, que tomei o meu cargo submeter aos animistas totalitários o primeiro ensaio do material mediúnico em questão. Não duvido que completarei assim um trabalho eminentemente científico e, sobretudo, literalmente decisivo relativamente à controvérsia que nos divide e que pode se desenrolar da forma cortês de um lado como de outro. Estou preparado para essa discussão por 43 anos de estudo metódico, severo, sistemático, de natureza nitidamente científica e, sobretudo, imparcial, pois que durante a mocidade militei nos ramos do positivismo materialista, escrevendo artigos apaixonados nas revistas filosóficas para sustentar convicções dessa época. Então, nada de misticismo nas minhas convicções atuais. Não é senão a lógica irresistível dos fatos que realizou a grande transformação. Lógica fundada na análise comparada de um acervo imponente de 1.200 classificações de fatos, nas quais se acham registrados todos os importantes fenômenos supranormais obtidos experimentalmente, ou que se produziram espontaneamente depois do movimento espiritualista até os nossos dias, assim como todas as teorias, todas as hipóteses que se tem imaginado, até aqui para explicar os fatos. Todas as argumentações excelentes, boas, medíocres, sofísticas, absurdas que se tem formulado a respeito. Com este aparato formidável para a ofensiva e para a defensiva, não respeito quem quer que seja e me considero seguro para demolir, aniquilar, pulverizar todas as hipóteses, todas as objeções, todos os sofismas da dialética contrária. Eu digo dialética, porque não se pode tratar de fatos. Os fatos estão ao meu lado, e a este respeito eu sei o que digo. Ninguém pode saber melhor do que eu, porque nenhuma pessoa fez o que eu fiz. Ernesto Bozano, em defesa dos casos de identificação espírita. Após outra série de estudos, levaram-no a estabelecer no livro Fenômenos de Bilocação, como cientificamente provada sulla base dei fatti, a hipótese espirítica, sendo que suas conclusões são firmes e sem sombra de dúvida.
Afirmo sem receio de erro que, fora da teoria espírita, não existe nenhuma hipótese capaz de explicar os casos análogos ao que acabo de expor. Ora, os fatos dessa categoria contam-se por centenas nas experiências da senhorita Piper. Convém ainda mencionar pelo seu valor teórico, uma vez que já não resta dúvida a ninguém quanto às ideias de Bosano sobre a realidade do fenômeno e a comunicabilidade do morto. O seguinte trecho dessa obra: os fundamentos do saber humano passarão da concepção materialista do universo à concepção espiritualista do ser, com as consequências filosóficas, sociais, morais e religiosas que dela decorrem. É com efeito flagrante que a existência imanente no corpo somático subentende a imanência de um cérebro etérico no cérebro somático, e assim se achariam dissipadas as perplexidades que se resumem no fato indubitável da existência de um paralelismo psicofísico nos fenômenos de pensamento. As inúmeras e formidáveis obras do ousado espiritualista deixam-nos demonstrada a realidade do fenômeno, a realidade e independência do espírito e a certeza da comunhão dos mortos. Publicou Lo Spiritismo di fronte alla Scienza, 1901, Ipotesi Spiritica e Teoriche Scientifiche, 1903, Dei casi dell'identificazione spiritica, 1909, A proposito di psicologia e espiritismo, del prof. E. Morselli, 1909, Dei fenomeni premonitori, 1912, Dei fenomeni di telestesia, 1920, Gli enigma della psicometria, 1921, Dei fenomeni di telecinesia in rapporto con eventi di morte, 1922, Musica transcendentale, 1922, Animali e manifestazioni metapsichiche, 1923, Delle comunicazioni medianiche fra viventi, 1924, Dei fenomeni di ossessioni e possessioni, 1926, Delle manifestazioni supernormali fra i popoli selvaggi, 1926, Per la difesa dello spiritismo, 1927, Pensiero e volontà forze plasticizanti organizzanti, 1927, Premonizioni, precauzioni, profezie, 1927, Le prime manifestazioni della voce diretta in Italia, 1929, La crisi della morte nella descrizione dei defunti comunicanti, 1930, Di alcune varietà teoricamente interessanti di casi di identificazione spiritica, 1930, Delle apparizioni di defunti a letto di morte, 1930, Letteratura d'Uterotomba, 1930, Della visione panoramica o memoria sintetica nell'immensa della morte, 1931, Gemi, amuleti, talismã, 1931, Dei fenomeni di apporto, 1931, Bambini veggenti e apparizioni di defunti, 1931, Maschi et impronti di mani infocati, 1931, William Stanton Moses e la critica scientifica, 1931, A proposito di revelazione medianiche, 1931, A proposito di fantasmi materializzati
e di Rivelazioni Transcendentali, 1931. Materializzazioni di fantasmi in proporzioni minuscoli, 1932. Criptestesia e sobrevivência, 1932. Telepatia e psicometria em rapporto alla medianita de Mr. Piper, 1933. Simbolismo e fenômeno metapsíquico, 1933. Medianita poliglota, xenoglossia, 1933. Breve história del Pitti Medianite, 1933. Em defesa del fenômeno medianici and effetti fisici, 1933. Dei fenomeni di bilocazione, 1934. Dei fenomeni di transfigurazione, 1934. Esperiência medianiche e di eventi di morte nei loro rapporti coi fenomeni di infestazione, 1935. Dei fenomeni di infestazione, 1936. Delle manifestazioni olfattive d'ordine patologico, telepático, supernormale, 1936. Telepatia, telemnesia e la legge del rapporto pubblico, 1938. Personalità medianiche che si dichiarano personalità subconsciente, 1940. Romanziere di geni et eroi da romanzo considerati in rapporto alle indagini psichiche, 1940. La facoltà supernormale, 1940. Indiani sulle manifestazioni supernormali, volume 1, 1931. Idem, volume 2, 1931. Idem, volume 3, 1932. Idem, volume 4, 1933. Idem, volume 5, 1938. Idem, volume 6, 1940. Animismo ou espiritismo, 1938. Popoli primaviti manifestazioni supernormali. Da mente a mente, comunicazioni medianiche fra viventi. I morti ritornano. Le vision del morente. Luci nel futuro. Ai fenomeni premonitori, volume 1. Luci nel futuro e fenomeni premonitori, volume 2. Guerre e profezie. La fisica domina la matéria. Gli animali hanno un'anima. Apenas para esclarecimento do leitor, informamos que os livros, a propósito da introdução à metapsíquica humana e fenômenos psíquicos no momento da morte, são de Bosano, mas com outros títulos no original italiano. O primeiro, em cuidada tradução de Araújo Franco, nada mais é do que o Per la difesa dello spiritismo, publicado em 1927, em resposta ao Introduzione alla Metapsichiche Humane, de René Sudré. O de Bosano tem 238 páginas e apareceu em Nápoles. O segundo, em castiça tradução do Dr. Carlos Imbassari, nada mais é do que a compaginação das monografias dei fenomeni dei telecinesia in rapporto con eventi di morte, 1922, Música Transcendentale, 1922, e della apparizione di defunto ao leto de morte, 1920.
É o que há e o que sabemos sobre a publicação das obras do grande mestre italiano, quer na língua de Dante, quer na de Camões.